O Sacramento da Eucaristia, parte 1. Desde o início da história da salvação, Deus foi preparando o coração do seu povo para o mistério da Eucaristia. As Escrituras mostram que, muito antes da última ceia, já havia sinais e figuras que anunciavam esse grande dom. No livro do Gênesis, aparece uma figura misteriosa e Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele oferece a Deus um sacrifício de pão e vinho em ação de graças, e abençoa Abraão, Gênesis 14,18. É a primeira vez que o pão e o vinho aparecem como oferendas sagradas nas Escrituras. O Salmo 110 confirma que o Messias viria segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica. A Igreja vê nesse gesto uma figura da Eucaristia, o verdadeiro rei e sacerdote, Cristo, oferece-se sob as espécies do pão e do vinho. Quando o povo de Israel foi libertado do Egito e caminhava no deserto, Deus fez chover do céu um pão misterioso, o maná, que sustentou o povo durante 40 anos, Êxodo 16. Era o alimento que dava força ao povo em sua peregrinação até a terra prometida. Jesus, porém, dirá que esse pão era apenas um sinal de algo maior. No Evangelho de João, ele afirma: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. João 6,49, 51. O maná era sinal de um pão que não apenas sustenta o corpo, mas dá vida eterna. Antes de deixar o Egito, os hebreus sacrificaram um cordeiro sem defeito e marcaram com seu sangue as portas das casas. Êxodo 12. O anjo da morte passou sobre aquelas casas, e os primogênitos foram poupados. Aquele cordeiro, comido naquela noite, tornou-se o memorial da libertação de Israel. No Novo Testamento, João Batista aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. A Eucaristia é o verdadeiro sacrifício do Cordeiro, que nos liberta definitivamente da escravidão do pecado. Os profetas e os salmos falam de um banquete preparado por Deus. Isaías anuncia um banquete onde haverá vinhos puros e carnes suculentas, e onde Deus destruirá a morte para sempre. Isaías 25,6-8. O Salmo 23 proclama: preparais para mim uma mesa à vista dos meus inimigos. Mas a promessa mais clara aparece no próprio ensinamento de Jesus. No capítulo 6 do Evangelho de João, ele multiplica os pães e depois ensina que é necessário buscar não o pão que perece, mas o alimento que permanece para a vida eterna. E diz claramente: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. João 6, 35-51. Essa declaração provoca escândalo entre muitos discípulos, que não conseguem compreender como ele pode dar sua carne como alimento. Jesus, no entanto, não retira suas palavras. Pelo contrário, reforça ainda mais: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 54. Aqui, ele não fala em sentido simbólico. Ele está preparando os discípulos para o que realizará na última ceia. Na véspera de sua paixão, Jesus reúne os apóstolos para celebrar a Páscoa. Mas naquela noite, ele transforma radicalmente o significado da ceia pascal. Ele não oferece mais um cordeiro. Ele oferece a si mesmo. Os Evangelhos e a carta de São Paulo aos Coríntios narram um momento solene da instituição da Eucaristia. A fórmula usada na liturgia brasileira é esta: tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Com essas palavras, Jesus realiza o que havia prometido. Ele se dá como o verdadeiro alimento. A ceia já é o sacrifício. Ali, ele antecipa sacramentalmente o que será consumado no Calvário. Ele não diz que aquilo representa seu corpo. Ele diz: isto é o meu corpo.
O pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue do Senhor. A última ceia é, portanto, a primeira missa. Ali começa o culto da nova e eterna aliança. Ali se inaugura a forma perfeita de adoração que Jesus veio trazer. O que os apóstolos viveram naquela noite, a Igreja viverá em todos os tempos.